Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Coisa boa chegando mais gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um estudo 100% online. Ele fica gravado para que a gente possa assistir posteriormente através do YouTube. E nesse primeiro momento, eu gostaria de vocês convidar todos vocês, né, para que nós possamos entrar nessa vibração, nessa frequência de serenidade, de paz, de harmonia, de amor, que a gente possa absorver esse conteúdo de hoje, que ele possa ajudar nossas vidas de alguma forma. E essa conexão com o alto dessa frequência elevada é uma coisa que deve ser buscada por todos nós, todos os momentos da nossa vida, que a gente possa se sentir cada vez mais conectados com os nossos guias, mentores, podendo receber essas intuições, as orientações, nos tranquilizando nos momentos de dificuldade, nos mostrando o caminho no momento da nossa busca, possamos ter essa serenidade toda e esse discernimento para que possamos alcançar os nossos objetivos aqui na Terra como encarnados. E que Jesus, que é o nosso modelo e guia, continue nos abençoando, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ao nosso evangelho de hoje. E poderíamos dar uma leitura, um item, para a gente poder. Pois não, pode ser. A Nádia não está aí, não. Já estou A com o meu Nádia Augusto. está aqui. Ó, tá? Estava ok. Tá ali, ó. Ela pegou. Dando Pode ser a um Nath. capítulo e um item. Qual é? Eu. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. No item 3. Justiça das aflições. É o 3. Justiça das aflições. É isso, Augusto? Isso. Sim. Ok. Vamos lá. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E interessante que as leituras, elas sempre têm um link com o que a gente vai estudar no dia, né? Ou quase sempre dá para a gente fazer essa ligação. É uma leitura que fala sobre a justiça das aflições. Ela diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos filhos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com a certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa, eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. E aí a leitura sobre a justiça das aflições, ela é curtinha, até porque ela
para a gente poder entendê-la realmente, teria que fazer essas outras duas leituras, que fala sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. São mais umas 3 páginas. Mas aqui, logo de cara, apesar que a nossa reflexão é ligeira nesse aspecto inicial do estudo, é uma frase que a gente deve levar para a nossa vida, o nosso entendimento. Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, quantas vezes será que a gente não já se interrogou, já se pegou fazendo essas perguntas, ou ouvindo outras pessoas falarem, por que você fez isso comigo, Deus? Né? Por que está acontecendo isso comigo? Essas dificuldades, né? Quando a gente vê esses cenários que se mostram aqui na leitura, né? Principalmente hoje, quando a gente abre as redes sociais, começa a ver, e as pessoas são todas felizes assim, e por que que eu não sou tão feliz? Ah, fulano foi para, eu não posso ir, fulano comprou isso, olha só, e eu também. E aí você começa a fazer comparações, né? E se perguntar os motivos, os porquês, e muitas vezes a resposta, ou essas respostas que a gente busca, elas estão exatamente no Evangelho, né? E quando traz esse processo de codificação, de explicação das coisas, dessas justiças todas, que hoje a gente vai aprofundar, inclusive no próprio livro dos Espíritos, nosso estudo de hoje, aqui já começa dizendo que essas compensações que muitas vezes a gente espera aqui na Terra, elas não estão aqui. Até porque tem aquela frase que diz: a felicidade não é deste mundo, ele joga até para outros mundos. Mas aqui fala que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Na vida futura, ou nas vidas futuras. Né? A gente vai se estendendo. Eu lembrei agora de uma plaquinha que tinha, que era uma coisa meio um dito popular. Meu pai pregou uma vez no comércio dele, dizendo assim: fiado só amanhã. Então, quando você chegava lá, estava escrito. Todo dia que você chegava, estava escrito lá, fiado só amanhã. Então, nunca vai chegar esse dia. Mas aqui é diferente. Quando diz na vida futura, nas vidas futuras, é porque nós estamos num processo de evolução e realmente nós vamos alcançar, mas ainda não é agora, nesse momento. E essas explicações para o sofrimento, para as dores, as aflições, elas vão chegando conforme a gente vai entendendo, vai estudando, né? Sabendo que tudo que a gente colhe hoje, que está passando por dificuldades, foi um plantio que aconteceu no passado, e assim sucessivamente. Então, como a gente costuma dizer, é uma explicação rápida, rasa, né? Em determinado momento a gente aprofunda mais esses estudos, e nós vamos fazer esse link hoje do nosso estudo com essa leitura de vez em quando, né? Então, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, vamos dizer assim, e vamos encerrá-lo também hoje. Até porque ele é somente uma questão do livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Semana passada nós concluímos o que fala sobre a pluralidade das existências, que, se eu não me engano, estava dividido em 9, ou era 11, não estou lembrado agora, subtemas, né? E aí vem agora o capítulo 5, que todo ele está contido em uma questão apenas. Só que são várias páginas, né, do livro dos Espíritos. Eu diria que quando fala que são 1019 perguntas e respostas, no caso dessa daqui, ela é a 222, se não me engano, ela não é bem uma pergunta e uma resposta, mas são esclarecimentos, né? Como diz, são considerações que vai falar sobre a pluralidade das existências, sobre esse capítulo que a gente acabou de estudar. E nós vamos perceber a importância, porque eu fico vendo assim, ela está tentando mostrar para a gente, por A mais B, detalhadamente, para que a gente possa compreender de uma vez por todas a questão da reencarnação, para que a gente não tenha mais dúvidas sobre essa questão.
Porque há muitos questionamentos, muitas dúvidas. Essa semana mesmo eu fui questionado, até pelo meu próprio filho, que um colega dele estava conversando sobre o assunto, procurando fundamentos, né, sobre questões, e eu achei interessante, porque é uma maneira de você raciocinar sobre o todo, sobre a vida, de onde é que a gente veio, por que que isso assim, por que que Deus fez desse jeito, e nós passamos por essas fases e tudo, né? Então, sem mais delongas, vamos logo ao estudo, até porque é uma leitura, eu não trouxe, igual das outras vezes, o trecho na sua íntegra, né? Depois, se vocês quiserem fazer a leitura desse capítulo, eu procurei trazer as partes principais, fiz a leitura, fiz um resumo e tirei as partes que mais chamaram a atenção para que a gente pudesse estudar nesse final de tarde. E ficava muito cansativo, né? Você ficar lendo o texto, a gente ia ler o texto todinho e acabar o nosso tempo, né? Não dava para a gente refletir. Então, aqui está o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, que está ligado ao livro dos Médiuns. O capítulo é o 5, e é somente esse o tema: considerações sobre a pluralidade das existências. E a primeira parte que eu destaquei, logo no início da leitura, me chamou logo a atenção, que é exatamente essa. O dogma da reencarnação não é novo. O Espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos. Então, não é uma coisa que foi, como nós vimos na semana passada, que foi comemorado sábado passado, o aniversário de 169 anos, né, do Livro dos Espíritos, que marca ali a chegada para o mundo do Espiritismo, né, que vem como a terceira revelação divina, que nos mostra, lá no início do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre essa questão, né, de ter vindo a primeira revelação divina através de Moisés, a segunda foi o próprio Cristo, e a terceira, como ele próprio anunciou lá em João, dizendo que enviaria o Consolador prometido, chega para a gente, há 169 anos atrás, o Espiritismo. E aqui está dizendo que não é uma coisa nova. Não chegou agora para a gente uma coisa que foi criada agora há pouco tempo. Isso existiu há muito, já existiu desde a origem dos tempos. Então, quando a gente volta, né, ao nosso olhar, que eu procuro sempre fazer e trazer vocês também essa reflexão, para que a gente não olhe somente o agora, não olhe somente a fotografia, mas procure olhar o filme todo, ampliando nossa visão, aquela história do micro para o macro, para a gente ter uma visão maior das coisas, de como elas acontecem, né? Levando em consideração, mais uma vez, que o nosso, acho que eu comentei isso até na semana passada, mas que o que nós estamos vivendo agora, né, como um planeta de provas e expiações, passando pelo processo de transição planetária, nós estamos já enxergando no horizonte essas coisas todas acontecendo agora, que nos chama muito a atenção, e eu tenho muita gratidão por estar vivenciando esses momentos agora aqui encarnado, podendo participar desse processo também aqui, né? A gente fica olhando que isso não é uma novidade, por quê? Porque isso já aconteceu milhares de vezes em milhares de outros planetas. Então, é uma coisa que chegou aqui no momento em que a gente precisava. Eram as informações que, devido a certa maturidade que nós atingimos, que nós alcançamos, nos foi permitido receber essas informações. Aí, a humanidade agora já pode, né? Porque o livro já estava pronto, estava tudo pronto, já era criado desde o início dos tempos. E aí, agora sim, vamos entregar esse conteúdo para que eles possam usufruir, para que eles possam estudar, aprender, desenvolver e colocar em prática. Volto a fazer a analogia e a comparação com os estudos, né, de alunos aqui nas escolas tradicionais. O aluno que está estudando no ensino médio, não quer dizer que quando ele
passar para o ensino fundamental, de repente vai estudar, vai fazer o primeiro ano, aquele conteúdo foi criado para ele. O conteúdo já estava lá, estava pronto. Ele que se capacitou para poder chegar, e agora sim o conteúdo chegou até ele. Pois não, Cristiane, você levantou a mão? Pode falar. Sim, levantei. Sobre essa questão do dogma da reencarnação, eu ontem estava até conversando aqui em casa sobre isso, porque já tem mais de 10 anos e sobre transferência de consciência para novos corpos. Isso está sendo cada vez mais falado, né? De transferência da consciência da pessoa e ela ou para um corpo orgânico ou para um corpo semi-robótico ou modificado de alguma forma. E aí eu estava pensando aqui sobre a questão como fica a reencarnação no caso disso. Porque a partir do momento que eu, Cristiane, com essa consciência, acaba esse corpo físico e alguém com a tecnologia que está cada vez avançando mais rápido consegue transferir a minha consciência Cristiane para um novo corpo, a reencarnação vai dar uma pausa e a gente vai viver 100, 200, 300, 400 anos. E aí, depois que vai finalizar aquele corpo físico, de alguma forma, não o corpo orgânico, porque isso, pelo que eu entendi, já vai ter uma modificação aí de corpo, né, futuramente. Vai ter uma mistura de cibernético ou 100% cibernético, que dá uma pausa nessa consciência, vai demorar mais para eu reencarnar. Como antigamente a gente vê na Bíblia que fulano viveu não sei quantos mil anos, né? Matusalém, etc. Será que a gente vai voltar a viver mais porque vai ter essas transferências de consciência? Aí eu fico aí pensando também na questão das personalidades. E aí, se você já tem alguma literatura sobre isso, se a gente pode conversar sobre isso, porque acho que cabe na reencarnação, né? Eu não sei. Sim, cara, sim. Ontem teve muito falando sobre isso. Bacana, bastante interessante esse ponto de vista, trazer isso, porque, na verdade, já tem muita coisa que fala sobre o assunto. Né? No processo de transição, a cada momento em que os planetas evoluem também, né? Quando você tem notícias do livro, se eu não me engano, da mãe do Chico Xavier, lá do início da história, vai falar sobre a vida também em Júpiter, em países, em planetas mais desenvolvidos, e no próprio Evangelho fala que os planetas mais evoluídos, a infância quase não existe, e a idade das pessoas passam a ter uma longevidade de muito mais anos, né? Muito mais anos vivos do que aqui. Então, a gente está vivendo esse processo de transição. Eu, particularmente, entendo que como é que as doenças elas não vão mais existir no futuro, aos poucos elas vão aparecer agora, as curas estão aparecendo, né? Muitas notícias sobre cura de câncer, a AIDS já foi mais ou menos, né, controlada com os medicamentos, e vem avançando muito essa questão da área da medicina, a gente está conseguindo viver mais tempo já com mais qualidade de vida, tem comparações aí de vídeos antigos de pessoas em programas, né, televisivos lá com seus 20 e poucos e 30 anos, com um cara de 50, de pessoas hoje, né, com mais idade. Então, a gente vai trazendo cada vez isso. A cura nossa, que todos nós buscamos na realidade, mantermos vivos a nossa consciência de alguma forma, é através do nosso comportamento moral. A partir do momento que as pessoas estão evoluídas, elas não vão desenvolver mais doenças, não vão ter mais necessidades disso, e nem tampouco de um corpo cibernético, né, eu diria, né, porque os corpos, mas eles vão evoluindo também, à medida que a gente vai se desenvolvendo nessa questão moral. Então, hoje, com o conhecimento que o homem tem hoje, que está chegando aqui, ele está buscando, de todas as formas, uma longevidade, viver mais. E aí eu pergunto, dentro disso que a gente está vendo hoje, né, de todas as formas, de vida que a gente tem, nos seus níveis evolutivos,
de que forma a gente está aproveitando a vida já que nós temos. Até quando nós vamos? Se vai ser mais 5, mais 10, mais um ano, se eu vou conseguir prolongar uma vida de 20 anos de vícios, para que isso? Né? Se o que, na verdade, nós sabemos que o importante é o que a gente leva, é a nossa consciência, é aquilo que nós estamos fazendo aqui. E sabemos também que existem as leis divinas, que, como eu disse agora há pouco, desse material que chegou para a gente agora, ele já existia. Então, tudo isso que está acontecendo para a gente, algumas respostas que a gente vai buscando de forma consciente, que isso é bacana, está buscando respostas, né? Elas vão chegando para a gente aos poucos, para a gente poder entender. Então, eu procuro sempre, dentro de situações como essa, assim, estar com o pé também no chão, né? Teve um momento que eu estava lendo muitas coisas sobre Atlântida, Akhenaton, aquelas coisas assim, mas a gente sempre tem que estar voltado com as bases para aquilo que a gente está fazendo agora, que é estudar as obras básicas, né? Então, com o pé no chão. Qual é o principal de todo esse processo? Sabendo das coisas ou não? É a gente procurar se desenvolver como espírito, como pessoa, e conforme a gente vai adquirindo essa capacitação, a gente vai tendo mais acesso ainda a essas respostas mais firmes. As coisas vão acontecendo, né? Mais reais, vamos dizer assim. Então, faz sentido, de certa forma. Por exemplo, hoje nós temos muitas coisas cibernéticas. A pessoa perde um braço, né? Chegamos no momento que elas têm merecimento, ela já tem como colocar ali um braço mecânico, começa a pegar as coisas e tudo, né? E daí você substituir tudo e mantendo a consciência viva, vamos dizer que a consciência, o cérebro da pessoa está lá, funcionando por coisas que estão mecânicas aqui ainda, até que a vida se extingue de uma forma completa, né? Afinal de contas, o que é necessário, seria a pergunta, para que a vida do espírito estivesse aqui, podendo realizar aquilo que ele precisa, né? Afinal de contas, todos nós viemos para cá com uma programação. Essa nova era que nos aguarda, ela vai ser, será que cibernética, passar para esse outro lado? Ou a gente vai ver nesse processo de transição muitas mudanças que estão acontecendo e estão por vir? Eu vi agora essa semana que o que a gente tem para acontecer nos próximos 10 anos, a gente não viu acontecer nos últimos 100, né? Então, quem já tem mais tempo, quem viveu essas últimas 4, 5, 6 décadas agora, está vendo muita coisa acontecer. Então, isso a gente acredita que não seja muito difícil de acontecer muitas mudanças ainda mais a cada nova década que vem pela frente, né? Então, basicamente, não sei se eu acabei te respondendo, Cristiano, mas é, é, basicamente o entendimento que a gente tem hoje é esse. Tá? E a gente vai ver um pouco mais aqui também de onde a gente está vindo, né? Logo em seguida, você pode até confirmar para mim se ficou mais ou menos respondido, né? Ou não, senão a gente continua. Então, Não, vamos lá. foi ótimo, foi respondido sim. Obrigado. Nada. Ok, lembrando que hoje eu estudo, vocês podem participar, tá? Então, vamos lá. Como a gente estava dizendo aqui, meus irmãos, assim, nós não estamos aqui, como eu estava dizendo, falando de uma invenção de uma coisa moderna, não. A reencarnação é uma lei da natureza, né, como a própria gravidade. Então, ela já era intuída pelos sábios da antiguidade, porque, na verdade, a alma humana sempre sentiu essa vida como um processo de aprendizado. E agora eu acho que entra exatamente nessa parte aqui, ó. Também está no Livro dos Espíritos, eu tirei esse resumo, diz o seguinte: há entre a mentepsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, o que é essa mentepsicose? É como se nós, ao invés disso que a gente falou agora, da modernidade, de avançar, de evoluir, nós pudéssemos reencarnar, por exemplo, como um cachorro, como um animal, qualquer que fosse, né? E isso seria, né, voltar, não seria evoluir. Então, é importante perceber que o que o Espiritismo ensina para a gente é o progresso. A alma não retrocede,
O homem não volta a ser animal. São seres em marcha ascendente. Então, quando vem a pluralidade das existências, que é exatamente esse método racional para que esse progresso aconteça, né? E a gente vê aqui, através desse caminho que percorre, apesar dos animais terem saído aqui na contramão, né, para ter ido para cima, né? Eu já trouxe isso em outras obras. Hoje eu trouxe de outras diferentes, inclusive, a própria benfeitora Joana de Ângeles tem um livro chamado Iluminação Interior. E nesse livro fala, logo no início, logo, no primeiro item, a Divina Presença, ela diz que Deus, ele prossegue criando sem cessar, para começar. Para ver ali, já entra na justiça das aflições também, para a gente poder entender. Então, nós que hoje estamos aqui, fomos criados num determinado momento, há, sei lá, bilhões de anos atrás. Os seres que estão mais evoluídos que a gente, já os angelicais, foram criados muito antes de nós. E nesse momento estão sendo criados novos seres. Então, quando Joana de Ângeles vem e diz que o psiquismo, né, exatamente estava falando, dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que diz que contém o germe de todo o processo de evolução e vai se manifestando no sono mais profundo, desde os minerais, né, que a gente está vendo aqui na imagem, cadê tá aqui, né? Começa com os minerais. E aí depois disso, ela diz que através de milhões de milênios germina mediante o processo de quê? Modificação estrutural, né, que pode ser isso que esteja acontecendo agora também, transferindo-se do reino vegetal, às vezes passando por formas intermediárias. E ela diz, dando o surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária, de que vai se utilizar num remoto futuro, né? Então já começa a obedecermos os campos vibratórios mais sutis, e aí lentamente se transforma para o reino animal. E aí, esse é o processo evolutivo. Se você for ver, a pedra tem vida ali, aquela pedrinha que dá vida até a pulsação do relógio, né? Então, ele diz que começa do mineral, vem para o vegetal, aí se transfere para o reino animal, experimentando todas essas variações, ainda são palavras de Joana de Ângeles, né? Do transformismo, do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas dessas mutações e das variações, desdobrando os instintos até alcançar os primatas. E deles prosseguindo o direcionamento humano que não cessa. Porém, ela diz, o bípede pensante, o grandioso, desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo. Antes, alma, e agora, espírito, que avança para a angelitude, né? Então, é um processo, né, muito longo que nós estamos vivenciando. Então, é por isso que eu digo que a gente recebe as informações de acordo com esse processo em que outros seres já passaram por ele, e vê como tudo está ligado. Emmanuel, na obra O Consolador também, tem a frase que ele resume tudo isso. Ele diz, mineral é atração, vegetal é sensação, animal, instinto, homem, razão, anjo, divindade. Está lá na questão 79 da obra O Consolador. Então, para que possa acontecer tudo isso, não tem como ser numa única vida, né? Tem todo esse processo. Voltando para a própria leitura, aqui ficou menor um pouco, deixa eu ligar aqui a lupa para a gente poder ver melhor. Dizem acharem bastante uma só existência. Se a reencarnação existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão. É interessante que esse texto do Livro dos Espíritos diz que é até uma frase que parecida com a frase que eu dizia para as pessoas mais próximas. Eu falo assim,
acreditando ou não em reencarnação, você vai reencarnar do mesmo jeito, né? Porque é exatamente isso aqui que está dizendo, praticamente. Porque não precisa pedir permissão para Deus, é uma lei que já existe, né? Então, aqui, vamos levar em consideração que, ainda tirando da leitura do próprio texto, né, que, como eu disse, é muito grande, eu procurei trazer algumas imagens e trechos menores para a gente refletir, diz assim, muitos dizem, não quero voltar, eu já sofri demais. Acontece isso no mundo espiritual bastante. Tem espíritos que se escondem, que estão lá num certo poder do lado negativo, que não querem reencarnar, né, e ficam evitando a reencarnação. São muitas as circunstâncias. No próprio livro deixa eu ver se eu me recordo agora, Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, me ocorreu agora, que são experiências ali, histórias de pessoas que cometeram suicídio. E eles ficam, né, receosos, com medo, não querendo voltar, com medo de repetir o mesmo erro. Não, mas quando chegar na carne vai ser difícil. Eles dizem, não, mas nós estamos aqui para auxiliar vocês, para dar força, para intuir, e fica aquele diálogo ali que a gente percebe, né? Até nós entendemos já como uma grande oportunidade que nós recebemos, mas o que é que eles estavam sentindo? Ainda que precisavam estudar mais, se preparar mais para poder voltar. Isso é uma das características de alguns espíritos que não querem voltar. Então, eu tirei, claro que me ocorreu agora, não tinha preparado o estudo, mas quando eu vi essa frase, esse texto que diz assim, não quero voltar, eu já sofri demais, né? Então, mas o doente que não quer tomar o remédio, amanhã ele vai continuar doente. E o remédio é o quê? Voltar para cá. Então, Deus não consulta nosso gosto para poder reger o universo. Ele não vai perguntar, será que o pessoal está gostando lá no planeta Terra, da maneira como está sendo conduzido lá, isso tudo que está acontecendo? Eu vou perguntar, vou botar aqui uma enquete para eles dizerem o que é que eu preciso fazer. Não é assim que age Deus, né? Já tem todo o processo, como a gente viu na leitura, Deus é soberanamente bom e justo. Então, ele sabe o que está fazendo. E colocou um governador espiritual para tomar conta do nosso planeta, que é Jesus. Então, ele vai aplicar sempre as melhores leis que já foram criadas, as leis divinas, e tudo que for possível para que haja a nossa cura. Esse processo todo é para que haja o nosso avanço. Se nós precisamos voltar, voltaremos. Mas a condição dessa volta depende exclusivamente de nós agora. O que nós estamos fazendo agora é o que vai dizer. Aqui é como se tivesse, né, sendo mostrado no momento em que está fazendo lá a escolha. Suas escolhas agora definirão a felicidade ou a infelicidade, né? Então, há uma programação para que a gente volte e que a gente faça tudo de acordo com o que está lá, para merecer caminhos melhores, uma vida mais tranquila, tanto na vida atual quanto nas vidas futuras. As nossas escolhas equivocadas automaticamente nos levarão para um local mais de sofrimento, que são o que acontece entre uma vida e outra, né? Como a gente já sabe, não são locais de penas eternas, né? Então, a gente vai observando que qualquer que seja, voltando para a leitura, né? Ele diz assim, qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã, e nem nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão. Eles se reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir para a escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passe por ela. Então, a gente observa esse texto, essa reflexão, tudo é um processo educativo e de reparação. Quando a gente realmente olha para esse trecho, nós vamos perceber que nós estamos recebendo a oportunidade de reparar os erros, não necessariamente através da punição, mas através do trabalho, do bem
e do aprendizado. E aí vem de novo a frase de Kardec: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, exatamente para isso. Então, a reencarnação ela não é tão terrível assim como muitos imaginam, né? Se tivesse estudado a fundo o tema, não ficaria tão assustado, né, como muitos podem ficar. Vão saber que essas condições dessa nova existência que nós vamos receber depende de cada um de nós. Então, muitas vezes, o que é que faz com que haja esse medo? Exatamente o peso da consciência dos erros já cometidos no passado. Só que nós vamos receber quantas vezes forem necessárias para que a gente possa ascender. Repetiu de ano, volta. Repetiu de ano, volta para tentar passar de novo. Então, o que nós estamos fadados a sermos felizes no futuro. Não importa quantas vezes a gente vai repetir o processo, mas são escolhas que nós mesmos estamos fazendo, né? Então, aqui já entra nessa segunda parte, né, onde mostra aqui categoricamente, né, que as escolhas que a gente vai fazer vai levar a gente para uma colônia espiritual, para algum local de socorro, de ajuda, onde vamos reencontrar as pessoas queridas e amadas, ou nós vamos para o tal do lodaçal, para o umbral, né? Dizem acharem bastante uma só existência. Se a reencarnação existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão, porque faz parte desse processo. Mas o tempo aqui também, como eu já disse anteriormente, ele não é definitivo. Também faz parte do aprendizado. Porque quando você tem uma mera lembrança, você não quer voltar para cá, né? E o que é que nos leva para cá? Exatamente a nosso distanciamento das leis divinas. A maneira como nós empregamos os nossos talentos. Se nós carregamos, a gente fica meio repetitivo, mas é isso. É o que a gente carrega dentro da gente, não é nem o que sai dos lábios, mas o que está dentro. Ódio, sentimos rancor, temos ressentimento, mágoas, desejo de vingança, cobiça, inveja, ciúmes, são exatamente tudo isso, ou alguns deles, que posteriormente temos que passar por um processo de aprendizagem. Vamos nos libertando, automaticamente vamos ficando cada vez mais conectados com as colônias espirituais. E o nosso resgate, em cada existência para outra, vai ficando mais fácil de sermos recebidos realmente por irmãos de luz, para termos uma nova oportunidade, uma nova até ascender. Então, continuando ainda o texto, né, porque o texto é grande, vai ser basicamente tudo voltado para isso, com as reflexões, a gente vai ver o seguinte: se credes num futuro qualquer, não admitireis que ele seja o mesmo para todos. Pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequência? Quer dizer, a gente podia fazer acontecer, tem consequência, só tem uma vida mesmo. Não é tudo que a gente está plantando, porque tem pessoas que às vezes pensam dessa forma, há linhas de pensamento, né? Como diz aqui, se credes num futuro qualquer. E aí já dá para fazer o link com o Evangelho. O Evangelho diz que, né? Onde é que está a felicidade? Está na vida futura. E aí a gente começa a ter essa luz. Então, raciocine comigo. Se um homem perverso, um homem mau, né, e um homem santo tivesse o mesmo destino após uma única vida, qual seria a lógica da moralidade? Todo mundo vai para o mesmo lugar. Isso tirando uma perspectiva daquela história de céu, de inferno, purgatório, né? Exatamente essa visão que é trazida primeiramente aqui de que não importa, você viveu, morreu, acabou, ou alguma coisa nesse sentido, que não tem uma continuidade. Então, para quê que eu vou fazer o bem, né? Para que se esforçar para nós sermos pessoas melhores? Então, como foi dito, a vida na Terra ela é uma escola, onde através do livre-arbítrio, das nossas escolhas, né, que vão sendo simbolizadas, né, por esses caminhos aqui que a gente escolhe, os caminhos
como eu falei, da cobiça, da ira, entre outras coisas. Tem o caminho da busca pela sabedoria, né? E aqui, de certa forma, representa todos nós com esse caminho pela frente. E aqui a gente vê como se fossem seres nessa esteira de luz aqui, né? Caminhando em processos evolutivos diferentes na jornada, até chegar como se fosse lá uma cidade onde os espíritos puros ficam, né? Demonstrando que há necessidade realmente da gente passar por muitas experiências até chegar lá. E aí, para ilustrar melhor essa ideia, o próprio Livro dos Espíritos traz uma história, que ele vai falar o seguinte: dois fabricantes tinham, cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos dois fabricantes despediu seu operário, mesmo diante das suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. A necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais imperioso que um homem? Então, se você observar bem, eu estava falando sobre perguntas e respostas, observem quantos questionamentos trazem esse texto. Quantas interrogações. Na verdade, são eles que estão perguntando para a gente, para que a gente possa raciocinar. Por isso que a doutrina fala sobre a questão da fé raciocinada. Aqui ele está trazendo de todas as formas, maneiras da gente pensar sobre essa questão da pluralidade das existências, né? E aqui a gente ilustra para que a gente possa ver a história. Então, são dois patrões, dois funcionários da mesma forma e cada um agiu de forma diferente. Raciocinando dessa maneira, né? Deus, que é o quê? Soberanamente bom e justo, não pode impor ao homem o, o recomeço de uma série de misérias, de tribulações. Não poderia agir como esse patrão que o expulsou por um erro cometido em um dia. Não teve a ideia de fazer a questão da reparação, de dever, da oportunidade, né, de reparar, né? Acabou indo por um sofrimento ali perpétuo, né? Teve oportunidade. Então, o pensamento de que o nosso próprio destino ele está ali fixado para sempre, em razão de uns anos de provas, né, uma vida só, com as dificuldades, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de, eu diria, doloroso, né? Enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela traz essa perspectiva, ela nos deixa com esperança, porque nós vamos poder reparar. Então, eu diria, com qual dos dois patrões você preferiria trabalhar? Resposta bem simples, né? Bem fácil de responder, na verdade. Então, é interessante quando ele diz assim: você errou hoje, mas eu lhe dou amanhã para reparar e crescer. Então, quem de nós não prefere essa justiça que permite a oportunidade e a gente recomeçar, né? Então, é isso. Isso é a misericórdia de Deus agindo, nos dando sempre uma nova oportunidade, mesmo diante dos nossos equívocos, dos nossos erros. Voltando para o texto, aqui a gente vai entrar numa série de questões, novamente, para fazer a gente refletir. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com
o corpo, quer dizer, a alma já vem, o corpo nasceu, a alma foi criada agora, né? Ou que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação, colocamos as seguintes questões diante dessa possibilidade. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então, você procura direcionar, ensinar, só que a pessoa já vem com determinadas aptidões, não é assim? A dois. A gente vai de duas em duas aqui para a gente refletir. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? Perguntas para a gente refletir, né? O que mais? De onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? O que é que hoje já vem com certos conceitos, com certa inteligência, ideias que já vêm com a pessoa. Nós estudamos semana passada sobre as ideias inatas, né? E outras pessoas não vêm com essas facilidades todas em determinadas linhas de conhecimento, aptidões para profissionais, vamos dizer assim, pessoas que nunca estudaram sobre um determinado assunto, mas dominam aparelhos eletrônicos, musicais, né, tendências para medicina, né, como tem um garotinho que a mãe vive compartilhando aí, um médicozinho mirim, que entende muita coisa. Onde é que vem essas informações todas? Por que para uns e para outros não? De onde vem para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram, né? Então, aquela história que a gente já viu, talvez até venha aqui ainda, a pessoa nasce num berço, numa classe média, tem tudo que precisa e vai se dedicar ao crime. Eu conheci pessoas assim, né? Que tinham tudo que precisavam, ou pelo menos que a gente acha que precisa, mas com relação às questões materiais. E se viu junto com os colegas assaltando, né? Inclusive foram assaltar o local onde eu trabalhava na época lá, a gente ficou sabendo da história deles, quem era, né? Então, você fica perguntando por quê? A pessoa parece que tem tudo, por que que foi fazer isso? De onde é que vem, né, esse instinto de procurar fazer determinadas coisas nas pessoas? E eu trouxe até uma imagem que foi utilizada no último estudo, sobre as ideias inatas, né? Então, são crianças que vêm com os chamados dons, né? Tem algumas pessoas que dizem que a própria mediunidade, quando aflorada, às vezes muito cedo, ou mais tarde que seja, a pessoa vem com o dom do Espírito Santo, né? E são, porque privilegiadas por Deus, Deus apontou e disse assim, não, aquele dali vai vir com isso aqui porque ele é meu escolhido, é uma pessoa especial, diferente das outras. Enquanto que nós já entendemos que esse dom, na verdade, é uma oportunidade da gente servir e ajudar através do amor para reparar faltas passadas, né? Então, é basicamente através disso. Então, são irmãos que já alcançaram, muitas vezes aqui a gente está vendo como crianças, mas seres mais velhos que nós, muito mais velhos, porque foram criados antes, ou simplesmente que eles se dedicaram a determinadas artes, que já se tornaram mestres naquilo que fazem, então já trazem nessa reencarnação, não foi esquecida essa parte do conhecimento na área da matemática, da astronomia, das artes, né, da música, da robótica, e por aí vai. Isso que a gente está vendo cada vez mais hoje, com a ferramenta da internet, dos vídeos, crianças desse jeito. Antes a gente só via quando traziam nos jornais, né? Basicamente. Agora está fácil de você perceber e reconhecer. Então, se essa alma nasce com o corpo, né,
Porque, por exemplo, uma criança de 5 anos que toca piano como mestre, sem nunca ter tido aula, é sobre isso que eu estou falando. O organismo, né, físico não explica o gênio, a genialidade. A única resposta lógica é que essa criança está apenas começando aquilo que ela, continuando aquilo que ela começou em outras vidas, né? O nascimento não marca um novo início, como a questão dizia, né? Ela não nasceu junto com o corpo e o espírito, ele já vem numa trajetória, mas sim a oportunidade de recomeço, né? Então, é basicamente isso. Até aqui tem, se eu não me engano, mais uma ou duas questões falando sobre o tema. Vamos lá. Por que certos homens, a abstração feita da educação, são os mais avançados que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Nós podemos ver ainda hoje, no século que estamos vivendo, às margens de uma transição planetária, ainda homens muito atrasados, selvagens, semi-selvagens, né? Em algumas partes do planeta tem tribos, tem locais que ainda poucos explorados, com pessoas que ainda vivem em condições bem antigas ainda, né? E outros já com uma inteligência, uma cultura, um avanço em tecnologia. Nós podemos ver hoje também as coisas que acontecem na China, a tecnologia, os carros, as coisas que acontecem lá, talvez são coisas que, para eles, nós somos muito atrasados. Talvez não, nós somos, né? Pelo menos uns 10 anos para as coisas que estão criadas lá chegarem até a gente aqui, né? E aí ficam essas perguntas, esses questionamentos. Por que uns nascem na abundância intelectual, vamos dizer assim, e outros ainda na barbárie, como se fossem tempos bem distantes? Se Deus criou todas as almas iguais, por que essa diferença? A resposta: todos nós começamos na simplicidade e na ignorância, mas uns caminham mais rápido do que outros. O selvagem de hoje é o nosso passado. Nós somos o futuro dele. Sem falar que uns foram criados antes dos outros, exatamente sobre isso, né? Então, tem irmãos que nós, agora aqui sobre o planeta Terra, nós vamos ter aqui espíritos em inúmeras idades siderais diferentes. Uns que já nasceram há muitos séculos à frente, outros que nasceram há bem menos tempo que a gente, né? E outros que nasceram talvez na mesma época, mas que se diferenciam nessa trajetória evolutiva devido às suas escolhas, né? Devido a gente consegue alcançar um caminho mais rápido através daquilo que a gente escolhe. Então não tem nada errado, tá todo mundo no seu ponto, né? Através de o quê? De méritos, de merecimento. Isso aqui não é escolha divina. Deus escolhe um grupo para nascer desse jeito, outro desse jeito. Isso vai de acordo com tudo aquilo que nós já conquistamos até o presente momento. E aqui fala exatamente sobre isso, a idade da alma, que é a chave dessa desigualdade. E aí o texto diz para a gente o seguinte, cadê a lupa? Vamos lá. As existências sucessivas são para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Se a nuvem que oculta o passado se dissipa, tudo se explicará. Então você vai passar a entender tudo quando perceber, né, que a nuvem que oculta o passado é o esquecimento que nós encarnados temos. E na própria leitura do Evangelho de hoje, né, depois da justiça das aflições, vem as causas anteriores, causas atuais das aflições, a outra seria o esquecimento. Vai falar sobre isso. Então a gente passa a entender por que que a gente esquece também. E aí a justiça divina, a equidade, a igualdade para todo mundo, fala da idade da alma e o esforço individual e pessoal de cada um. Então vamos imaginar, lá no Evangelho tem
texto, depois se vocês quiserem ler na íntegra, né? Isso que a gente está estudando hoje, pede para que a gente possa imaginar 1.000 pessoas em uma sala, desde de 1 até 80 anos. Se você não soubesse que o tempo passou, acharia injusto uns serem grandes e outros pequenos. Você está vendo só aquele momento. Você olha assim, nossa, por que que tem gente aqui com tão velho, outros tão novos, né? Outros jovens, fortes, outros mais com dificuldade de locomoção? Por que tudo isso? Eu estou chegando agora, não sei de nada, não sei que o tempo passa. É nessa perspectiva que a leitura traz para a gente. Então, a gente olhar e achar injusto isso. Nossa, por quê? Que uns estão fortes e outros estão fracos. Não tá legal isso aqui, não. Né? Aí você vê uns pequenos, uns velhos, outros jovens, uns instruídos, outros ignorantes. Dentro desse mesmo local, ali tem 1.000 pessoas, com todas as diferenças. Né? Então, é sobre isso. Assim é a humanidade. Nós somos almas de idades diferentes. E a desigualdade que nós vemos agora é apenas questão de tempo e do esforço pessoal de cada um, para que a gente possa alcançar essa maturidade. Então, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, né? Mas com a pluralidade das existências, ou seja, essa questão da reencarnação, a desigualdade que nós vemos, ele não vai contrariar essa igualdade, né? Essa justiça, porque muitas vezes você olha só para o presente e deixa de ver o passado e a história toda, aquilo que eu falei no início. A história da perspectiva, do olhar mais amplo para ver o todo. E aí as coisas começam a fazer mais sentido. A leitura diz mais questões para a gente refletir. Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E aí? Se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Então, eles, no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? Outra pergunta. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar, não tiveram as condições necessárias, né? Porque se nós observarmos bem, uma das coisas que eu comentei até com o meu filho ontem, né? Se a gente olhar somente para uma existência, nós vamos ver pessoas em todos os tipos de situações diferentes para termos que chegar no mesmo objetivo, que é sermos bons, né? Pessoas boas, seguir os ensinamentos de Deus, só que uns têm condições mais fáceis e outros tão difíceis para chegar nesse mesmo objetivo, mas perfeito, com saúde, pais abastados, toda a situação bacana, e outros na dificuldade, não tem nem pai às vezes, né, que foi embora, abandonou, e não tem condições financeiras, e todos os dois têm que chegar no mesmo objetivo. Aqui, para a gente ilustrar um pouco o que a gente está dizendo, fala sobre essa história do enigma da vida única, né? E o que é que a gente traz aqui? Qual a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado na vida futura? A gente vai ver que, aparentemente, eles estão em níveis bem diferentes, né? E será que ele vai ter a felicidade eterna e esse daqui também? Né? Fica a pergunta, por que essas diferenças e para onde é que será que eles vão depois desse processo? O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua? Então, aquele está lá, aprimoramento intelectual, e o outro trabalhou no pesado a vida toda, as oportunidades são as mesmas para os dois? Sim. Porque todos nós, nesse ciclo da pluralidade das existências, vamos passar tanto por uma situação quanto pela outra.
tanto por uma situação quanto pela outra, para que a gente possa ter o aprendizado, vida após vida. Se a vida atual fosse a única, como Deus julgaria o selvagem que nunca ouviu falar de moral, por exemplo? Tem pessoas que nunca ouviram falar, que não querem ouvir falar, inclusive, ainda hoje, né? Então, seria justo essa pessoa sofrer pela eternidade, pela ignorância, até por não saber também? Não, mas ele não quis saber. Em determinado momento também nós não quisemos, né? Então, claro que não. A pluralidade das existências, ela vem garantir que o selvagem, todos nós tenhamos as mesmas oportunidades para alcançar a luz que nós já tivemos. E nós, que os espíritos puros tiveram. Nós também estamos tendo as oportunidades para chegar até lá. Mais um trecho aqui, a questão 3 e a 4, eu já trouxe diretamente na imagem. Ela diz o seguinte: o homem que praticou o mal, porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Que a gente vê como se ele fosse sendo acusado aqui de coisas que ele fez. A 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas por um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia, antes que a luz chegue até ele. Então, vamos dizer que milhões de pessoas, um é esclarecido, os outros morrem sem ter conhecimento, sem se esclarecerem, sem alcançarem a luz ainda. E qual o destino desses últimos? Para onde é que eles vão? São tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecer estar na mesma categoria que os outros? Né? Se eles não alcançaram a luz ainda, para onde é que eles vão? Então, são questionamentos que podem, de repente, tirar até a nossa paz. Milhões morrem todos os dias sem acesso à educação ou à moral cristã. E é exatamente através da reencarnação que é a garantia de que ninguém será excluído dessa felicidade suprema. Aquele que se iluminou hoje vai virar ali um ponto de luz para que possa os outros também alcançarem. O que não foi feito numa vida será feito numa outra. Ninguém escapa à lei do progresso, como a gente viu. É a necessidade de reencarnar, mesmo que a gente não queira, volte para poder aprender e evoluir. Assim como ela era maior, eu trouxe ela aqui em texto mesmo, aqui somente. Diz o seguinte: mais questões para a gente. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem e o mal? Se estão entre os eleitos, por que esse favor? Sem haverem nada feito para merecer. Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Né? Aqui é a história das crianças. Olha assim, a criancinha morreu, virou um anjo. Né? Foi salvo, foi direto para o céu. Principalmente se estiver batizada, né? Tem essa questão também. Então, né, com todo respeito às crenças, é uma questão da gente raciocinar um pouco, né? Se fosse assim, todo mundo ia querer morrer criança, né? Porque aí não tinha que passar por nenhuma dificuldade, aprender nada, evoluir nada, morri e já fui lá para o local maravilhoso, né? Fui para o local dos eleitos, não é assim? Faz a gente pensar essas questões. Por que esses privilégios? Se Deus é soberanamente justo e bom, como nós vimos na leitura do Evangelho no início. Por quê? Seria privilegiado? Por que isso acontece? Respostas? Então, a gente tem. Respostas nós temos, como diz o outro, né? Então, aqui a gente vê a imagem de uma mãe olhando um berço vazio, né? Que traz realmente para a gente um sentimento de uma certa angústia, né? Pensando, poxa, morreu tão novinho, por que isso acontece, né? Sem tempo para fazer o bem nem o mal. É aquela história, se a criança, como eu disse anteriormente, se a criança morre e vai direto para o céu, então
o melhor seria morrer cedo para garantir essa salvação. De certa forma, isso é um absurdo. A morte prematura é uma interrupção da jornada ou uma prova, tanto para quem foi como para quem fica também. Mas o espírito daquela criança é um ser que já viveu muitas vezes e voltará ainda para completar a missão. Ou ele voltou simplesmente para completar alguma coisa que foi interrompida na existência anterior, né? Então, quando o texto também diz para a gente, é bem interessante nessa parte aqui, diz assim, admitir as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil entender. O que não se puder fazer numa existência, se fará numa outra. E é assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. E ninguém será excluído da felicidade suprema, ninguém, nenhuma ovelha se perderá. E que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado pelo caminho, vai ser superado. Então, é interessante que essas questões poderiam se multiplicar até o infinito, porque a gente vai encontrar problemas psicológicos, problemas morais, que não encontram solução, senão na pluralidade das existências, que são inumeráveis. E aí a gente consegue entender, né, a justiça divina sendo feita com todo o seu potencial. E aí tem uma pergunta bem aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Não encontro. Já perguntei para amigos mais próximos, pessoais, pessoas que têm outro tipo de pensamento, que não são espíritas, que não acreditam em reencarnação. A seguinte pergunta: diante dessas situações, eu coloquei só a questão da criança mesmo, que inclusive tem lá no Pinga Fogo, em 1971, Chico Xavier traz essa, né, essa pauta também à tona. Quando você traz as crianças, por que essas diferenças? Onde é que está a justiça de Deus? Me explique. E a pessoa não consegue explicar. Começa a falar alguma coisa para tentar justificar, mas alguma coisa lógica não consegue explicar. E aí fica aqui a questão mais uma vez. Se vocês conhecerem, tipo, o pessoal diz, deixe nos comentários, né? Se existe uma doutrina que possa explicar todas essas questões, como a gente está fazendo aqui agora. E para finalizar, a gente já encontra lá no final do texto, né, que vem as próprias palavras de Jesus. Elas não podem deixar dúvidas a respeito. E olha que foi retirado muita coisa, tá? Das escrituras que dizem respeito à questão da reencarnação. Mas essa aqui eu não sei se porque não entenderam o que ela queria dizer, né? Mas vamos à leitura. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz o Evangelho segundo São João, capítulo 3. Jesus respondendo a Nicodemos disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse. É preciso que nasçais de novo. Então, essa é uma fala clássica, né, que a gente sempre traz quando a gente fala sobre reencarnação. Aqui é a imagem retratada de tudo isso que a gente disse agora, né? Inclusive que a imagem foi trazida bem semelhante, inclusive tem naquela série, né? Então, o próprio Mestre Jesus foi explícito para Nicodemos quando ele traz essa visão. Ele não disse ressuscitar, no sentido de voltar ao mesmo corpo velho, que foi a questão do Nicodemos, mas nascer de novo da água do Espírito, ou seja, da matéria do Espírito.
ele também confirmou. Tem uma parte que fala sobre João Batista e Elias, né, que é bastante conhecida também, da conversa dele com os apóstolos, né? Mas, independente disso tudo, a gente fica com essa fala aqui, de Nicodemos, que é preciso nascer de novo. Vamos avançar aqui para a gente finalizar. Então, a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto, que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. Quando fala nessa questão de eminentemente consoladora, quando a gente para realmente para refletir, pensar sobre tudo isso, né, para a gente entender que quando olha aquele berço vazio, né, a criança que foi antes, saber que ela não morreu, que foi o corpo físico que morreu, que ela continua viva, que nós já nos encontramos antes e vamos nos reencontrar depois, que tudo aquilo que a gente constrói não é perdido, que há realmente algo no futuro que nos aguarda de uma felicidade plena, né, de uma vida, né, às vezes a gente está aqui preocupado, de repente, com essa questão cibernética de se manter mais tempo vivo, sendo que a verdadeira vida é lá, né? O homem está tentando ficar mais tempo aqui na Terra. Qual a necessidade de nós estarmos aqui? Me remeteu isso agora sobre lá o início. Qual a necessidade de nós estarmos aqui? Crescer, se desenvolver e evoluir. Talvez o medo dessas pessoas, até que estão criando essas coisas todas, é para ficar vivo e não morrer. Mas o que é morrer? É voltar para a vida. É voltar para a verdadeira vida. Claro que sem nenhum tipo de força. Ah, então sabendo disso eu quero voltar logo. Não. Nós temos um tempo para ficar aqui e eu diria para vocês, eu quero ficar aqui o tempo que for necessário para que eu possa crescer, evoluir e me desenvolver. Aquilo que está na programação, se eu puder fazer, ótimo. Se eu puder melhorar, melhor ainda. Permanecer mais tempo, como é que a gente passa mais tempo aqui? Agora me veio a história do Divaldo, né? Porque ele, aparentemente, até que onde eu, pelo menos, soube, ele recebeu 2 moratórias. Não sei se recebeu mais. O que é moratória? É você chegar ao momento do seu desencarne, o teu combustível do fluido vital acabou, chegou o momento, você vai viver até tantos anos. E aí você está sendo tão útil para a sociedade que a espiritualidade vem e abastece mais. Não, você não vai voltar agora dessa doença, vamos dar mais tempo para ele, volta. E você continua aqui fazendo o seu trabalho. Isso não dependeu de braço cibernético, de coisa artificial, nem nada. Foi através daquilo que você está fazendo. Da mesma forma que muitos. E se isso já está acontecendo hoje, que permite que a pessoa fique mais tempo através dessas ferramentas, é porque Deus permitiu também. São ferramentas que estão chegando para auxiliar para que a gente fique mais tempo, porque a necessidade de estar aqui, completo fisicamente ou não, desde que esteja intacto o processo, né, da consciência, que é exatamente onde estão escritas as leis divinas, né? Então, aqui a gente traz essa imagem para a gente ir já caminhando para finalizar nossos estudos, né? Onde mostra aqui, deixa eu ver se eu consigo destacar esse texto aqui para vocês. Bem, pluralidade das existências e o progresso. A doutrina é a única que explica o inexplicável. É eminentemente consoladora e a âncora da salvação. A justiça de Deus é perfeita e nos dá o tempo necessário. Confie, a vida continua. E Deus nunca desiste de nós. Nunca. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa âncora, né, compreendemos que não estamos à deriva, né, estamos firmados, vamos dizer. Se hoje, para todos nós, carregamos um fardo que achamos que ele é muito pesado, parece pesado, nós sentimos que nós falhamos em alguma coisa,
vem a reencarnação e diz assim: amanhã é um novo dia e outra vida é uma oportunidade. E se nós já estamos nessa vida agora, por que não aproveitar a oportunidade do agora e fazer o que é necessário? Deus, ele não nos julga pelo que nós somos hoje, mas pelo que nós podemos nos tornar amanhã. Porque ele sabe que nós vamos nos tornar espírito puro, né? Está ali auxiliando e ajudando para que isso aconteça. Então, para que não haja nenhum tipo de revolta, né, com a vida que nós temos, com a vida que a gente está vivendo agora, a dor, a desigualdade, as dificuldades, elas são apenas trechos, pedaços, parágrafos de um livro praticamente infinito. Essa balança de Deus que a gente está vendo ali, ela não vai se fechar agora com essa existência. Ela vai aguardar o desabrochar, vai aguardar todo o esforço que nós estamos fazendo para alcançar. Então, que a gente possa ter bastante paciência, né, com o nosso próprio processo, paciência com a nossa própria evolução e a confiança nessa justiça de Deus, que nos dá o tempo que for necessário para que a gente possa aprender e se desenvolver. A pluralidade das existências, que é o nosso tema de hoje, eu diria que ele é o maior eu te amo que Deus poderia dizer para a humanidade. Eu te amo, está aí outra oportunidade. É o perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não importa quantas vezes a gente vai cair, receberemos outra oportunidade. Porque ele nunca desiste de nós. Então, ele nos permite voltar quantas vezes forem necessárias. Até que o nosso coração esteja transbordando de amor, de luz, né, para poder iluminar os outros e amar, que é a sua maior lei. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente possa hoje sair daqui hoje com essa, eu diria, com essa alma ancorada, na certeza de que o progresso ele é inevitável. A felicidade é, sim, o destino de todos nós, sem exceção. Que essas páginas da nossa vida atual, né, que elas sejam escritas com as letras, com os caracteres do bem, né, do perdão, do trabalho pessoal, no auxílio aos outros e a si próprio. Então é importante que a gente se lembre que nós somos seres imortais nessa marcha para a perfeição. Então, que nesse momento todos nós possamos ficar em paz, né, depois desse estudo de hoje, com essa confiança de que o tempo não é o nosso adversário, o tempo ele é o nosso aliado. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E Deus é infinitamente bom e justo. Que assim seja, graças a Deus.